expressas nos o cadernos Ipojuca, de Gramsci. jornalista. Essa gente, então, em cima do processo do que a escola de Frankfurt chama teoria crítica da alienação, essa gente passa a combater sistematicamente a arte industrial, especialmente o cinema nos Estados Unidos, e a alienação também, enquanto um processo próprio e específico do trabalho, ou do trabalhador, ou da própria sociedade, porque aí não tem limite, dentro do capitalismo. Um dos seus mais proeminentes figuras é o Theodor Adorno. Esse sujeito é uma coisa curiosa, para manter aquela visão humana do sujeito. Ele lecionava e dizia que, a partir da visão crítica da teoria da escola de Frankfurt, a humanidade tem mais jeito, porque ela estava envolta pela cultura de massas e, sobretudo, pela exploração industrial sem limites do capitalismo junto ao processo de produção. Esse sujeito, ele radicaliza e diz que a única saída é a liberdade sem freios, vamos dizer assim, anárquica, do comportamento individual. E como ele lecionava numa universidade, ele solicitou aos alunos que no outro dia procurassem diante dele se manifestar com um gesto de rebeldia e de inteira liberdade. No outro dia, apareceu uma mulher, defronte dele, tirou a roupa, ficou nua, e ele então teve um infarto. E a partir daí, quase morre, porque ele não aguentou esse tipo de expressão de liberdade, que é até uma coisa um tanto natural. Né? Expressão de protesto. Esta escola de Frankfurt, ela é extremamente complexa. Eu estou aqui figurando quase de um modo caricatural, e ela é muito sofisticada. O pensamento da teoria crítica da escola de Frankfurt, ela é de tal modo abrangente, ela trabalha em cima de uma alienação interna e externa, trabalha no sentido da alienação da sociedade, do trabalho, isso um conjunto de visão crítica tão amplo que poucas pessoas se dão ao luxo de entrar nesse terreno. O último é um sujeito chamado Habermas, que tem um pensamento muito sofisticado e que influencia muito os intelectuais brasileiros. O exemplo, não, ele vive ele veio aqui, é verdade, ele veio para cá, ele veio para aqui, deu uns cursos aqui. Um dos seguidores dessa escola no Brasil é um camarada chamado o Rouanet, que mais tarde o Rouanet que criou a Lei Rouanet e que mais tarde, depois de ser nomeado por Collor, renegou oportunamente, mas usou o cargo para chegar à Academia Brasileira de Letras. Porque uma das coisas que tem na vida acadêmica brasileira é essa: você tem um cargo, solta dinheiro e automaticamente chega ao estágio de acadêmico. É quase sempre assim, salvo as pessoas, salvo com Juscelino. Juscelino parece que não conseguiu esse privilégio. Mas o doutor Getúlio, que era um homem safo, conseguiu ser acadêmico. Bom, esse pessoal, ele se infiltrou, sobretudo, nos formadores de um pensamento mais sofisticado, mas nem por isso deixou de ter, no sujeito que produz a arte num nível mais sofisticado, por exemplo, no cinema, uma relação de uma criação de nova codificação e de aprofundamento de personagens derrisórios, de personagens cuja base da apresentação dele é a fragmentação, inclusive, do discurso. Uma das propostas do artista que se inspira na teoria crítica é de fragmentar o discurso. Nesse caso, fragmentar o discurso significa fragmentar os princípios da arte industrial de Hollywood, que é a arte do lazer, da arte aristotélica de contar uma história, o começo, meio, fim, integridade, proporção e clareza. Então,
pode-se dizer que um artista como Godard e o Glauber Rocha são produtos do pensamento crítico da escola de Frankfurt, que pregava a desintegração desse processo, desse discurso dramático coerente. Quando você vai ver um cinema, até um filme de esquerda, Spartacus, você tem um processo de racionalização daquilo e de emoção, de entendimento, a partir do entendimento, uma catarse, etc. Está na tragédia grega e chega ao romance clássico. E mesmo quando se trata de destruir a tradição da narrativa, como a de Balzac, etc., que é o caso de James Joyce, ainda assim você tem uma incorporação de uma estrutura aristotélica ali dentro. Senão não funcionaria, embora seja realmente um romance feito a partir da ideia de destruir a tradição romanesca aristotélica. Bom, então eu quero dizer que para o artista de vanguarda, que geralmente numa hierarquia ele é tido como um sujeito superior ao sujeito que apenas quer narrar uma história, seja de esquerda, direita, na visão de esquerda, direita e centro. Então esse artista é mais consagrado pela crítica. A própria crítica se serve e se nutre do entendimento das proposições da escola de Frankfurt. Mais tarde isso vai cair na escola de Frankfurt, que tem também Sartre como um dos seus arautos. Ele vai cair numa certa visão psicanalítica e vai cair numa certa visão da crítica à cultura ocidental e cristã. Então, esse troço se estabelece no Brasil e ele entra nas universidades a partir, no meu entendimento, de um certo vácuo que se estabelece na era de Juscelino, mas ele só explode com alguma sistemática tempos depois. Não esqueçamos, e aí para entrar no que nos incomoda mais de perto, que é a questão da introdução de Gramsci, ou do gramscismo no Brasil. Ela penetra inicialmente, levemente, sem uma necessária... sem o necessário alarde e a sua necessária operacionalidade. Nos anos 63, pela primeira vez, N. da Silveira, que era um editor comunista, que ganhou muito dinheiro com o comunismo, dos seus livros, ele traduz para o Brasil, nesse tempo não eram cadernos de Gramsci, em 63 ele traduz e lança, com algum êxito, relativo êxito, as cartas de Gramsci. Então, sem grande sistemática, essas cartas de Gramsci, pelo menos o trecho que ele não publicou a obra toda, só agora foi organizada, recriada por essa dupla, Coutinho e... Não tem nada a ver com Coutinho e Leandro Conde. Eles sistematizaram e deram até outros nomes, porque era mais estratégico. Porque esse negócio de Gramsci, a principal dificuldade é que cada um tem a sua linguagem para ele. E o próprio Gramsci escreveu aquele código de comunicações, com uma espécie de Morse, porque ele estava dentro de um sistema em que ele era preso, e o sujeito que pegasse aquilo não era nem que mais tarde passasse adiante. É que o cara, quando ele foi tomar banho, olha ali, se entendesse aquilo como um troço assim, digamos, como o Janov fez, ele estaria malhando de ferro, porque o sujeito rasgava aquilo, dava descarga, acabou-se. Então, o Gramsci ele entra no Brasil, nessa época de 1963, que é uma época efervescente, mas ninguém se dá a importância dele. Naturalmente, o intelectual orgânico, porque o livro, é isso que eu queria dizer, o intelectual orgânico e a organização da sociedade. Era um livro que tinha mais ou menos esse título, que hoje tem outro título, nesse conjunto de obras que eu me referi. E esse troço passou um tanto desapercebido, porque, de fato, nós estávamos, ou o Brasil estava, ainda na época da UNE, ainda na época do entendimento da cultura, no espaço de Janov. Quer dizer, ainda eram as regras do marxismo-leninismo.
e não as regras do politicamente certo, que mais tarde foi estabelecido por esses intelectuais da escola de Frankfurt, que já discordavam do entendimento de Marx. Nessa fase de 1963, por exemplo, esse pensamento de Gramsci era um pensamento, digamos, pioneiro, e que não causou grande impacto, em que pese a ação e a abertura e o total envolvimento disso por essa dupla, Leandro Conder e Carlos Nelson Coutinho, que encontrou inteira adesão do editor Enio Silveira, que é o sujeito da célebre Civilização Brasileira. Mas, com o advir da Revolução de 1964, toda a codificação estabelecida por Gramsci, como, por exemplo, o Praxis. A Praxis é a prática comunista. Se você tirar Praxis e botar comunismo, está lido o negócio. Então, mas, para o sujeito que não se introduziu naquele código, naquele morse de linguagem, ele vai ficar à margem. E isso permitia, tal como Gramsci, nas masmorras lá de Mussolini, uma ação aqui. E é essa ação que toma inicialmente conta das universidades, depois, porque isso é muito lento, essa ideia, para derrubar outra ideia do marxismo-leninista, é uma briga entre eles, uma briga interna que o general já se referiu aqui. Sobretudo na área cultural, que é uma área muito complicada, porque lida com o ser humano da pior estirpe, que é o intelectual. Então, este pessoal do Gramsci, ele trabalha inicialmente nas universidades, que dificilmente um reitor daqueles, ou um ministro da Educação e Cultura daquela época, que era o general Ney Braga, teria possibilidades de, digamos assim, intervir ou mesmo suspeitar daquele troço. Eles entraram também no mundo editorial, entraram lentamente nas artes representativas e especificamente na literatura. Criou-se, então, a necessidade absoluta de se criar um novo senso comum. Mas isso ainda era num processo, digamos assim, primário. Curiosamente, esse processo cresce dentro do governo revolucionário, porque, como ele era codificado, ele não era translúcido, não era transparente. Havia aqui um sujeito chamado Adalto Novaes, que tomou a Funarte, que era uma fundação nacional de artes. Ele, um cara de esquerda, juntamente com a Marilena Chauí, e fez uma série de conferências e de debates e seminários pagos pelos militares com dinheiro grosso, sem ter consciência disso. E fizeram uma série de palestras sobre o desejo, sobre o amor, tudo isso encurtindo, empanando, cobrindo todo um projeto revolucionário que está aí cada vez mais aceso. Esse camarada Adalto Novaes, ele, se você pegar um livro dele, patrocinado na época acho que foi na época do Geisel, é intraduzível o que ele lê. Se você não tiver seriamente empenhado em entender aquilo, é mais fácil ler Hegel no original. Esse mesmo pessoal atua de tal modo que ele passa a trabalhar no sistema industrial ou produtivo ou energético da nação. Eles criam um núcleo dentro da própria Petrobras. Eu fiquei muito surpreso quando soube que as pessoas que faziam mais oposição a mim no meu processo de destruição desse aparato dentro do Estado da Cultura, foi que existia um negócio chamado PT Geisel, que era o mais enérgico combatente que eu tinha dentro do processo de desmonte disso. Eles deram o nome certo, era uma desmontagem.
Então, esse pessoal, isso não quer dizer que a escola de Frankfurt tenha parado sua influência, nem que Djanov, o mais simples e o mais claro e o mais translúcido e transparente, deixe de ser seguido até hoje. Quando você vê um filme tipo, não sei o que, do lixo, olho do lixo, boca do lixo, aí, um filme que está aí, hein? Tem um negócio de lixo. Você tem a escola de Frankfurt. Quando você tem esse negócio de cidade de Deus, em que pese a sofisticação da linguagem, segundo dizem, você tem Djanov. Quando você tem o crítico de cinema no jornal, quando você tem o professor de cinema na USP, ou aqui na UFRJ, ou então, são mais de 20 cursos de cinema hoje de nível universitário. Está se expandindo loucamente. Se formam mais cineastas hoje no Brasil do que médicos. Proporcionalmente, é evidente. Você tem toda uma... E faz parte do processo de ampliação, recomendado até por Gramsci, dentro do Estado, a criação de universidades e de funções cujo sentido básico é criar um novo senso comum, uma espécie de lavagem cerebral. Para você ter uma ideia, dentro deste processo, o governo hoje, só na área de cinema, está enfiando uma média de 800 milhões de reais. É muito dinheiro, sobretudo para um país que não tem problemas de estradas, tem problemas de pagar uma professora primária, etc, etc. Então, dentro das universidades e dentro do senso crítico, dentro do senso que se manifesta através das editoras e dos jornais, o pensamento de Gramsci é seguido hoje de um modo quase religioso. Você tem a divisão estanque. Quem hoje prestigia mais a questão do neorracismo do que a imprensa brasileira, as universidades e o mundo editorial? Eles estão criando realmente o abismo do racismo em cima de uma coisa que é ditada pela essa coisa do senso comum, em cima das diversas segmentações do processo cultural, já porque uma das coisas básicas do gramscismo é entender que todo mundo é intelectual. Um sapateiro é intelectual, porque ele, para usar o sapato, ele examina antes se vai pegar o prego aqui ou ali. E esse ato de examinar isso, mesmo que seja mecânico, é um ato de pensamento. Então, ele também é intelectual, assim como o criador da bomba atômica, a teoria da relatividade. Eles colocam isso no mesmo contexto. Só que, como, do ponto de vista político, seríamos nós os intelectuais tradicionais, não é? Não seríamos intelectuais orgânicos. Os intelectuais orgânicos são aqueles que formam os quadros para que a intelectualidade das diversas classes em suma, cresça. Então, hoje, todo o crescimento desse neo-racismo, o crescimento, a importância que se dá à manifestação do pensamento de um artista, por mais porra louca que ele seja, um cara como Chico Buarque hoje tem 10 vezes mais força, e o que ele diz tem mais irradiação do que Olavo Carvalho. Passou toda a vida estudando e decifrando esse troço todo, que é uma loucura. Um cara como Caetano Veloso, que aí já é um negócio do espetáculo. É o entendimento do intelectual, que não é intelectual, segundo aquele Merquiol, Caetano Veloso seria um intelectual do miolo mole. Então, essa gente hoje dita o que quer. Ainda recentemente eu vi um artigo do Caetano Veloso, ou um pronunciamento dele, a favor do Mangabeira Unger, dizendo que o Mangabeira Unger é um sujeito que sempre se postou dessa maneira, essa maneira controversa, não estou falando da moda dele falar. Então. Quando se trata de um cara de esquerda, o modo de falar dele não perturba tanto quanto o modo de falar de Bush. Então, se Bush falasse português, só faz bom dia, boa noite. Então, esse Caetano Veloso acha que o Brasil precisa
ter uma mente luminar que nos projete o futuro. Ora, um sujeito, o que um camarada desse pretende num posto desse troço é exatamente fazer o jogo do governo. Como ele é um ser que tem sede do poder, esse Mangabeira Unger, não se esqueça que ele é da família Mangabeira da Bahia, que o Barão de Tararé chamava Oitavo Mangabeira, era Otávio Mangabeira. É uma família de tradição de poder na vida política regional, e que leciona em Harvard. E esse camarada, o objetivo dele é fazer expandir o Estado. Nada disso se choca com a ideia proposta pelo Antônio Gramsci, que é de expandir para organizar isso, e, afinal, botar isso no corredor até o libertarismo, seja lá o que for, o Estado como, não só o Estado regulador, como o Estado capaz de ser conduzido agora pela sociedade civil, pelas ONGs, pelo não sei o que e tal, para chegar a um estágio, tal como Marx definiu, nos processos cultural do homem, de uma liberdade plena. Não se convém ressaltar aqui que, para Marx, uma vez superado, ou numa fase mais transcendente do comunismo, o ser humano seria capaz, a um só tempo, de ser feliz, permanentemente, dançar, escrever a teoria da relatividade, pegar um arado. Ele dizia que, uma vez não alienado do processo produtivo, o homem desenvolveria, por transcender a fase de exploração da vida do mundo industrial burguês, ou de que quer que seja, dentro do processo de luta de classe, ele seria automaticamente um homem feliz, e aí teria disposição para estudar, para amar com perfeição, para atingir um nível, uma gama de entendimento e de atividade das coisas único. Quer dizer, nós estamos diante de um pensamento claro de utopia, utopia selvagem, utopia irrefreada. Tudo isto, hoje, o governo que está aí tem os seus estrategistas. Esse Adalto Novaes, por exemplo, é um homem disso dentro do governo. Você tem os teóricos de uma certa conduta no terreno das artes, dentro dos ministérios, por uma espécie de conselho que só tem como objetivo atingir essas metas. E cada vez se expande mais, porque é da natureza desse pessoal não só permanecer no poder, como expandir os seus privilégios. Todo esse processo de, por exemplo, na área do cinema, de expansão do ensino cinematográfico, de criar novas necessidades, novos profissionais, novas exigências do ponto de vista econômico, para digamos, a tomada de dinheiro não só dos cofres públicos, como das leis que fomentam, a partir da lei Rouanet, da lei Sarney, um processo produtivo que é hoje o mais diabólico engenho que se criou para se camuflar um projeto tido como artístico, mas que é, no fundo, um projeto político de totalização das ideias marxistas, leninistas, quer seja na vertente de Gramsci, quer seja na vertente da escola de Frankfurt. Na área do cinema, volto a dizer, o mentor do processo de ensino no Brasil é a Escola de Cinema de Cuba. O sujeito hoje, que é Orlando Senna, que dirige o setor do audiovisual, foi professor, como era um baiano ligado a Glauber Rocha, terminou sendo professor da Escola de Cinema de Cuba. E trouxe todo esse aparato. Agora mesmo ele está por trás dessa televisão pública, que vai ser outro tipo de, na área do audiovisual, lavagem cerebral endinheirada, com muito dinheiro, porque eles não vão se limitar a ter uma verba específica
do orçamento da União, como vai se valer das leis, as leis Rouanet ou o que tiver por aí, para tirar dinheiro da Petrobras e tal. Então não vai ter dinheiro a rodo, porque tudo isso é um problema de dinheiro. Como a sociedade brasileira não tem o outro lado, isso que o jornalismo moderno diz que tem no Brasil e não tem. Você tem de ouvir os dois lados. Como